Você sabe o que é a hipergraça? Qual as origens desse termo, o significado desse termo e o que é ensinado na hipergraça? Atualmente, aqui no Brasil, muitas críticas têm surgido em seminários, palestras, pastores pregando, criticando, posts no Facebook, vídeos no YouTube, criticando a mensagem da hipergraça. A maioria dos slogans desses vídeos, dessas palestras é o perigo da mensagem da hipergraça, os perigos da mensagem da hipergraça, os erros da mensagem da hipergraça, enfim. O que acontece é que muitas dessas críticas, muitas dessas pessoas, dessas palestras e vídeos mostram um desconhecimento do que realmente é a hipergraça. Esses pastores, esses líderes, esses vídeos, esses teólogos que têm criticado a hipergraça desconhecem o que ela realmente significa, o que realmente é defendido na hipergraça. Grande parte das críticas partem de um desconhecimento, de uma compreensão equivocada, e muitas das vezes parte de tirar frases ou pregações fora do seu contexto, o que resulta em diversos pretextos. Nesse vídeo, eu quero demonstrar as origens do termo hipergraça e responder algumas críticas, demonstrando que a grande parte dos críticos desconhecem o que estão criticando. Bom, começando então, eu fiz aqui uns slides para deixar bem claro, para deixar bem explicativo. Porque para os críticos a gente precisa fazer um desenho da explicação e depois explicar o desenho, para que eles consigam compreender. Primeiro, o que é hipergraça, né? Esse é o canal Vida Trocada, eu sou o diretor do blog Vida Trocada e aqui eu quero fazer uma explicação do que é hipergraça, ok? Do que realmente nós ensinamos, da origem do termo. Primeiro, vamos tratar sobre a origem do termo, as origens do termo hipergraça. O rótulo, né, o termo hipergraça, surgiu nos Estados Unidos pelo escritor e doutor Marco Brough. O Brough, que é um doutor, um escritor de teologia, ele escreveu um livro chamado Hipergraça, os perigos, né, expondo os perigos da moderna mensagem da graça. O Dr. Brough, ele começou a perceber ali nos Estados Unidos uma divulgação de uma mensagem da graça que tinha um foco, que centralizava muito na graça de Deus, né? E ele começou a ler os escritos, a ouvir as pregações de alguns pregadores e decidiu escrever esse livro, ok? E nesse livro ele trouxe algumas críticas, ele traçou críticas, ele mostrou quais eram os pontos da mensagem da hipergraça e quais eram os pregadores ou escritores ou proponentes dessa mensagem. Logo depois que o Dr. Brough publicou seu livro sobre a hipergraça, o Dr. Paul Willis lançou um livro expondo, né, a mensagem da hipergraça, o Evangelho, a resposta ao Dr. Marco Brough. Aqui tem a foto, né, do Dr. Marco Brough, e aqui embaixo do Dr. Paul Willis. O Dr. Paul Willis é um dos maiores proponentes, um dos maiores escritores da mensagem da hipergraça nos Estados Unidos. E é com ele, lendo seus escritos, seus materiais, que a gente percebe o que realmente a hipergraça defende, o que realmente nós defendemos. Logo depois do Dr. Brough publicar o seu livro, fazendo críticas à mensagem da hipergraça, o Dr. Paul Willis produziu uma resposta. É interessante que os críticos do Brasil não sabem disso. Os críticos do Brasil acho que não estudam um pouco a fundo quais são as respostas, o que os pregadores da hipergraça defendem, porque o Dr. Paul Willis escreveu um livro Resposta ao Dr. Brough. E nesse livro Resposta, o Paul Willis mostra o que realmente nós defendemos. O Dr. Paul Willis mostra que o Dr. Brough cometeu diversas falácias, que cometeu diversos erros, interpretações equivocadas do que nós defendemos. E ali o Dr. Paul Willis escreve, né, faz uma explanação do que realmente nós defendemos. Aqui fica uma dica aos críticos da hipergraça que leiam esse livro. Do Dr. Paul Willis. Eu vou deixar aqui na descrição os links de todas as referências que vou usar. Okay? Ao invés dos críticos que fazem várias afirmações sobre a hipergraça e não dão base para o que eles afirmam, porque é isso. Né, vou citar aqui o Luciano Subirá, o Teologueiros, outros canais que fizeram vídeos contra a hipergraça. Nenhum deles citou fontes exatas, livros, fontes exatas do que nós defendemos. Citações exatas, não tiradas fora do contexto. E eu vou deixar citações e fontes aqui embaixo para demonstrar que aquilo que eu estou dizendo não é somente algo, né, não é somente uma falação. Ok? Da mesma forma, depois que o Dr. Paul Willis escreveu o seu livro em resposta ao Dr. Brough, o Dr. Silva, o Dr. Silva, que é esse camarada aqui, também escreveu um livro intitulado, né, Hypergrace. Ele é mostrando ali que a hipergraça ela é a doutrina de um Deus feliz, né?
O Dr. Silva, diferente do Dr. Paul Willis, não escreveu um livro grande, né? Ele escreveu um livro menor, ali, de 80 páginas, mas mostrando as incoerências das afirmações do Dr. Marco Brough. Então, o Dr. Marco Brough foi aquele que deu origem ao termo. Foi com ele que o termo começou a surgir e começou a se espalhar, o termo hipergraça. E foi com ele que as críticas. Então, ele é o principal crítico da hipergraça. Lembre-se disso. Dr. Marco Brough é o principal crítico da hipergraça, ok? Nos Estados Unidos. E os críticos brasileiros, ou que poucos leram, poucos críticos brasileiros chegaram a ler o que o Dr. Marco Brough escreveu a respeito da hipergraça. A grande maioria fazem críticas à hipergraça somente de ouvir falar. Eles passam uns para os outros, né? Um pastor passa para outro pastor e eles começam a criticar e eles nem sabem do que estão criticando. Eles não têm base, não têm fundamentos, não têm a estrutura, né, do que eles estão criticando. Eles desconhecem o que estão criticando. É por isso que a gente, aqui, nós da hipergraça, quando a gente vê as críticas, a gente fica apavorado. Nós ficamos apavorados com a falta de conhecimento, com as falácias, com as aberrações, com as bizarrices que são ditas a nosso respeito e que nós não defendemos, que nós não acreditamos. Ok? Agora, o Dr. Brough, ele citou vários escritores e pastores e líderes da hipergraça no seu livro, né? Ele citou o Dr. Paul Willis, o Joseph Prince, que é muito conhecido, acho que o principal pregador da hipergraça no mundo atualmente é o Joseph Prince, o Dr. Andrew Farley, o Andrew Wommack e outros escritores e pregadores. É interessante que aqui está o Joseph Prince, né? E aqui está o Dr. Marco Brough. O Prince, um dos pastores citados como pregador da hipergraça, se encontrou com o Marco Brough, né? Ele se encontrou para um diálogo amigável e edificante. Eu não lembro qual foi o ano, mas acho que foi entre 2015 e 2017. O Prince se encontrou com o Brough, Dr. Marco Brough. E o Prince, o Joseph Prince, foi um dos pregadores citados pelo Brough no seu livro da hipergraça. Foi um dos que ele mais citou como um dos maiores pregadores, como um dos maiores proponentes da hipergraça, né, do mundo inteiro. E o Joseph Prince se encontrou com o Marco Brough para uma conversa, para um diálogo amigável. Essa parte, né, essas informações, os seus youtubers preferidos não mostram. Né, os pregadores, os pastores que criticam a hipergraça, eles não sabem disso. Eles não citam isso, eles não sabem desse contexto, eles não sabem desse diálogo que ocorreu entre esses dois líderes. De um lado, nós temos o Marco Brough, o maior crítico da hipergraça, e do outro nós temos Joseph Prince, um dos maiores pregadores da hipergraça. E os dois em um diálogo, conversando de forma amigável e de forma edificante. Eu vou dar mais detalhes aqui sobre esse diálogo, e aqui nos comentários, aqui na descrição eu vou deixar o link com as informações do site do Marco Brough dessa conversa, desse diálogo que eles tiveram, ok? Depois de seu encontro com Prince, o Brough escreveu lamentando que muitos o criticaram por conversar e interagir de forma amigável e amorosa com Prince. Muitos afirmaram que Brough estava se juntando a um herege. O Dr. Brough salientou que estava fazendo uma ponte com a mensagem da hipergraça. Então, depois que o Dr. Marco Brough se encontrou com Prince, muitos que estavam do lado dele, muitos críticos da hipergraça, criticaram ele. Falaram que ele estava sentando com o herege, que ele estava conversando com o herege, se unindo com o herege. E o Dr. Marco Brough disse que estava fazendo uma ponte com a mensagem da hipergraça. O maior crítico da mensagem da hipergraça, aquele que deu origem ao termo, estava fazendo uma ponte com o que nós defendemos. Isso mostra que entre o que nós defendemos, o que nós realmente defendemos, e não as afirmações que são faladas, as interpretações erradas que fazem de nós. Não, o que nós realmente defendemos e o que o Dr. Marco Brough defende não está muito distante, não está muito longe. Existem diferenças, existem discordâncias entre nós e o Dr. Marco Brough, mas elas são pequenas comparadas com os pontos onde nós concordamos. Então, os pontos onde nós discordamos são poucos comparados com os pontos que nós concordamos. É interessante que nessa entrevista, né, nessa conversa, Prince e Brough perceberam que tinham poucas discordâncias. Eu vou deixar o link aqui para você ver, né, onde ali o Dr. Brough escreve o que eles concordaram. Eles concordaram que a graça não dá liberdade para pecar, eles concordaram, né, em combater um falso ensino da graça, eles concordaram
que a santidade, a gente vai crescendo, amadurecendo na expressão da santidade na nossa vida diária. Enfim, eles concordaram em diversos pontos. Concordaram, o Dr. Brown concordou que nós temos que afirmar a nossa verdadeira nova identidade em Cristo, nós devemos focar na graça de Deus e não na lei. Enfim, tiveram várias concordâncias, tanto o Prince quanto o Brown nessa entrevista, nesse diálogo. Agora eu vou fazer umas citações aqui do Dr. Brown a respeito da mensagem da hipergraça. Olha o que ele diz. Quando escrevi Hypergrace, né, enfatizei que aqueles de quem estou discordando neste livro são irmãos e irmãs do Senhor, pelo menos até onde sei, né? E com raras exceções, encontro muito em seus escritos e mensagens que emocionam minha alma e me abençoam profundamente. O maior crítico da hipergraça está dizendo que nas mensagens escritas da hipergraça, emociona a alma dele e abençoam ele profundamente. E que nós somos irmãos e irmãos. Ele nos vê como irmãos e irmãs em Cristo, né? Então, Dr. Marco Brown, o maior crítico da hipergraça, fazendo uma afirmação aqui que eu acho que os críticos do Brasil não vão concordar. Os críticos do Brasil, os críticos da hipergraça no Brasil, vão pensar que o Dr. Brown é um herege, está se juntando com esses hereges, está dizendo que são nossos irmãos, está dizendo que os escritos e pregações dele abençoam muito, ok? Esse é o panorama do Brasil. E o Dr. Marco Brown ainda vai dizer, o fato é que ele, né, se referindo ao Joseph Prince, ama o Senhor. Ele é um estudante sério da palavra. Ele se preocupa com os perdidos e realmente deseja enfrentar a graça falsificada. Observe cuidadosamente que escolhi o termo hipergraça ao escrever meu livro em vez de graça falsificada, já que nunca acreditei que Joseph Prince ou a maioria dos líderes que critiquei em meu livro ensinavam graça falsificada. Também escolhi o termo porque alguns daqueles que identifiquei como pregadores da hipergraça abraçaram o termo dizendo, sim, a graça de Deus é hiper. A gente pode tratar de muitos pontos aqui que o Dr. Brown falou. O Dr. Brown diz que ele escolheu o termo hipergraça ao invés de graça falsificada. Os críticos da hipergraça dizem que o termo hipergraça se refere a uma graça falsa, mas o Dr. Marco Brown escolheu o termo hipergraça pelo contrário, pelos motivos opostos. Ele escolheu o termo hipergraça não porque ele acha que nós pregamos uma graça falsa, uma graça falsificada. Ele escolheu o termo, né, porque ele percebeu que muitos de nós dizemos e afirmamos, sim, a graça de Deus é hiper. Por isso que ele escolheu o termo. Não foi para tentar rotular uma graça falsa, o ensino de uma graça falsa. Os críticos do Brasil chamam a mensagem de hipergraça, rotulam um pregador da hipergraça, porque acredito que aquele pregador, que aquele ensino defendem uma graça falsa. Mas não é essa a realidade. A realidade é que nós acreditamos sim que a graça é hiper, somente isso. Então, o Dr. Brown aqui, ele ele afirma, né, que o Joseph Prince ele é um estudante sério da palavra, ele se preocupa com os perdidos, ele ama o Senhor. Então, nessa conversa, nessa interação que o Brown teve com o Prince, ele percebeu realmente como o Prince é. Ele percebeu, né, o caráter de Cristo no Prince. E nós enfatizamos que a graça de Deus transforma o nosso caráter. Que a graça de Deus nos leva a manifestar as virtudes e nos faz andar de forma correta. Nós enfatizamos isso o tempo todo. Certo? Aqui a gente já tem um panorama do surgimento do termo hipergraça, e desse diálogo, dessas questões envolvendo o Dr. Brown, o Dr. Paul Willis, o Joseph Prince, né? Agora, o que nós defendemos? O que a hipergraça defende? Eu vou fazer aqui um resumo, certo? E vou comentar ponto a ponto. Primeiro, a hipergraça defende o que nós defendemos? Nós defendemos que a nossa salvação é completamente gratuita porque vem totalmente de Cristo. Sem o nosso esforço próprio, apenas recebemos pela fé. Eu sei que todos os reformadores, protestantes em geral, vão concordar com essa afirmação de que nossa salvação é completamente gratuita. Só que nós colocamos uma ênfase nisso. Nós acreditamos que isso deve ser afirmado, deve ser descrito, deve ser visto e revisto. Que é um ponto que nós devemos lembrar e relembrar o tempo todo. Ok? E atualmente, na verdade, muitas denominações e muitas perspectivas cristãs têm se afastado sim da salvação pela graça, têm defendido uma salvação por obras. Não vou comentar isso nesse vídeo, né? Fica para um trabalho posterior à frente. Segundo ponto, nossa identidade, é o que nós acreditamos, né? Repousa em Jesus e em sua obra. Nossos comportamentos não definem nossa identidade.
Cristo define, somos como Ele é, estamos em Cristo, Ele é a nossa fonte de identidade e significado. Esse ponto é importante, nós acreditamos que a nossa identidade de justo, nossa identidade de santos, nossa identidade de aceitos, de amados, de perdoados, não repousa em nossas obras, mas em Cristo. Ou seja, nós somos como Ele é. 1 João 4,17, João escreve que nós somos como Ele é, como Jesus é no céu, nós somos neste mundo, ok? Nossos comportamentos não definem, não geram, não criam a nossa identidade. Nós não somos o nosso comportamento. Então, para eu ser santo, eu não tenho que fazer boas obras para eu ter uma identidade de santo. Eu não tenho que fazer boas obras para ter uma identidade de justo, uma identidade de aceito, uma identidade agradável a Deus. Na verdade, é o oposto. Em Cristo, na minha união com Jesus, eu tenho uma identidade de santo, de justo, de perfeito, de agradável, e com base nisso, agora eu vou andar em boas obras. Agora eu vou realizar boas obras, ok? Um certo crítico da graça, da mensagem da hipergraça, leu esse segundo ponto, né? Que a nossa identidade repousa em Jesus, em sua obra ali, sobre que nós estamos em Cristo. E ele afirmou que os pregadores da hipergraça afirmam isso com base em uns versículos isolados. Ele disse que nós defendemos isso, nós defendemos que a nossa identidade está baseada em Jesus, não nas nossas obras, que a nossa identidade está baseada na nossa ligação com Jesus, com base em alguns versículos. Em 2 ou 3 versículos. Quando eu ouvi isso, quando eu li isso, quando eu parei para perder meu tempo com isso, eu fiquei apavorado, eu fiquei abismado. Como é que um camarada consegue dizer uma coisa dessa? Como é que ele consegue afirmar que nós baseamos isso com poucos versículos, em alguns versículos? Ele não pode estar lendo o Novo Testamento, ele não leu o Novo Testamento. Ele não leu as cartas de Paulo. Nós afirmamos isso com base em uma enxurrada de textos. Com base em uma enxurrada de textos. Ele não consegue. Eu duvido que esse crítico leia um capítulo do Novo Testamento e não se depare com a expressão em Cristo. Ou com a expressão nele. Por meio do amado, no amado. Não tem como. É impossível. Eu vou citar aqui o teólogo Gwent McCaskill, do livro Vivendo em União com Cristo. Ele é teólogo, reformado, e tem uma especialização nessa questão, nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo, né? Sobre a nossa união com Cristo. Olha o que ele vai dizer sobre a nossa união com Cristo, né? Não somos simplesmente salvos por Jesus, nem simplesmente seguimos seu exemplo, né? Embora ambas as afirmações continuem sendo verdadeiras, mas participamos nele. É por isso que Paulo especifica com tanta frequência que as realidades da vida cristã estão em Cristo. Não há necessidade de fornecer aqui alguns textos prova disso, pois dificilmente podemos virar uma página dos escritos paulinos sem encontrar essa expressão ou um equivalente próximo. Ou seja, o que o Grant está falando aqui é que é impossível você virar uma página do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, sem encontrar uma expressão que se refere à sua união com Jesus. E é nessa união com Jesus que está a nossa identidade, que está a nossa herança, que está as bênçãos espirituais que recebemos. Então, um camarada vem dizer pra mim, vem dizer pra gente, vem nos criticar, dizendo que a gente se baseia nesse segundo ponto, com base em alguns versículos, é porque ele não leu o Novo Testamento. Ele não parou para ler o Novo Testamento. Eu peço que ele leia somente 2 capítulos de Efésios, o primeiro capítulo e o segundo, e marque todas as vezes em que aparece a expressão que se refere à nossa união com Jesus. Ele vai encontrar 20 vezes ou mais, ok? Terceiro ponto. Nosso perdão reside no sangue de Jesus e não nos nossos esforços constantes de confissão e purificação. Nós não acreditamos que a confissão de pecados gera perdão. Nós acreditamos que o perdão está baseado na obra de Jesus, que ele fez uma obra perfeita, perdoou nossos pecados do passado, presente e futuro. Não precisamos confessar para sermos perdoados. Tem pregadores aí pegados que defendem que a confissão de pecados tem alguma função na vida cristã. Mas a grande maioria defende que nós não precisamos confessar para sermos perdoados. Você pode confessar porque você tem uma intimidade com Deus, você tem uma comunhão com Deus, você sente vontade de confessar, de você falar dos seus pecados para Deus, mas não precisa pensar, nós não acreditamos que você precisa confessar seu pecado para ser perdoado, que ele já foi completamente perdoado em Cristo, ok?
O quarto ponto, nossa santidade está fundamentada em Cristo. Ele é a nossa santidade e toda a pureza que precisamos viver está em Cristo. Já temos tudo o que precisamos para a vida e piedade porque temos Cristo. Agora só precisamos descansar e pela fé deixar com que Ele viva em nós a vida plena. Aqui esse ponto é interessante. Jesus é a nossa santidade. 1 Coríntios 1,30. Jesus é a nossa santidade. Jesus, santidade é uma pessoa. Ok? Agora que nós estamos em Cristo, na santidade, em Jesus, nós temos toda a santidade que precisamos. É por isso que em 2 Pedro 1,3, o autor de Pedro, né, o apóstolo Pedro vai dizer que nós temos todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Nós estamos em Cristo, nós temos tudo que diz respeito à vida e piedade. Agora, só é preciso manifestar. Então, santidade, pureza, piedade, todas as virtudes, bondade, né, amor, mansidão, paciência, tudo já está dentro de você no seu espírito. Só é necessário manifestar isso na vida diária. E essa manifestação acontece pela fé. Acontece no descanso. Por isso que o autor de Hebreus diz em Hebreus 4:11 que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Você tem que se esforçar para descansar. Para você confiando na obra de Cristo, confiando na sua nova identidade, confiando na sua união espiritual com Cristo. Na medida em que você vai confiando, descansando e crescendo nesse conhecimento do Evangelho, as qualidades, virtudes espirituais que estão no seu espírito vão se manifestando na sua vida diária, ok? E último ponto. Não vivemos para a lei mosaica. Cristo é tudo o que precisamos. Ele é a essência de todas as nossas relações e a dinâmica de todas as suas próprias demandas. Não vivemos para a lei mosaica. Cristo é tudo o que precisamos. E aqui teve outro crítico que leu isso, não vivemos para a lei mosaica, Cristo é tudo o que precisamos, e ele interpretou que nós rejeitamos o Antigo Testamento, que nós ignoramos o Antigo Testamento, que nós jogamos o Antigo Testamento de lado. Porque só porque nós afirmamos que nós não vivemos para a lei mosaica, aí significa que a gente ignora todo o Antigo Testamento. Ou seja, então, se ele como crítico, não obedece aos 613 mandamentos da lei mosaica, isso significa que ele ignora o Antigo Testamento? Uma coisa não tem relação com a outra. Não tem lógica isso. Não tem nenhuma lógica. Não é porque eu não vivo mais sobre a lei mosaica dos 10 mandamentos que significa que eu ignoro o Antigo Testamento. Não tem base para isso. Nenhum pregador da Hipergraça ignora o Antigo Testamento. Na verdade, é o oposto. Nós interpretamos o Antigo Testamento a partir da cruz de Cristo. Em João 5,39, Jesus disse que as Escrituras testemunham a respeito dele. As Escrituras testemunham a meu respeito. E ali durante o livro de Lucas, né, no capítulo 24 final, Jesus ele mostra que desde o Antigo Testamento os profetas e a lei apontam para ele. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, testemunha Jesus, testifica Jesus. Por isso nós devemos ler ele. Nós, da Hipergraça, acreditamos que nós devemos ler o Antigo Testamento à luz da obra de Cristo, a partir de Jesus, com as lentes de Cristo. Então a gente não ignora o Antigo Testamento. Na verdade, se você pegar as pregações do José Prince, você vai ver que a maioria das pregações é no Antigo Testamento. Nos Salmos, ali nos profetas, até nos livros de Moisés. Não existe isso, nós não defendemos isso. Cristo é tudo o que precisamos, né? Então, o que significa isso? Significa que a gente não precisa mais, na nossa moralidade, nossa ética cristã, não é baseada mais nos 10 mandamentos. Nossa ética cristã é baseada em Cristo. Ele é a essência de todas as nossas relações e a dinâmica de todas as suas próprias demandas. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos fazer, obedecer ou cumprir hoje está baseado em Cristo. Nossos comportamentos corretos, as obras, a santidade está baseada em Jesus, em sua obra. Vou citar um exemplo aqui. Na Nova Aliança, nós nos entregamos uns aos outros, nós aceitamos uns aos outros porque Cristo nos aceitou na cruz. Porque Cristo se entregou para nós na cruz. Nós amamos uns aos outros porque Cristo nos amou. Nós perdoamos uns aos outros porque Cristo nos perdoou. Ok? Nós vivemos em santidade e em justiça porque Cristo nos santificou e nos justificou. Então, a prática cristã, as práticas, os comportamentos da vida cristã estão fundamentados na nossa identidade em Cristo e na obra de Cristo. É por isso que eu disse aqui, afirmei, né, que ele é a essência de todas as nossas relações e a dinâmica de todas as suas próprias demandas. É isso que nós defendemos. E agora, para terminar aqui, fazendo uma resposta, né, a algumas críticas, né,
fazer uma resposta a duas críticas bem breve. Porque existem muitas críticas e nos próximos vídeos, quando a gente for falar sobre a hipergraça, em outros vídeos a gente vai tratar de outras críticas, ok? Primeira crítica. Então eu posso pecar à vontade, né? Depois que a pessoa ela pega alguma frase que eu falei aqui fora do contexto, ela vai dizer, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, né? Mas eu acabei de citar, eu acabei de falar que em Jesus nós temos uma nova identidade e que dessa identidade flui novos comportamentos e uma nova vida, uma nova vida cristã, ok? Isso já responde, mas essa crítica ela é muito usada e ela é a mais fraca. Ela é mais fraca, porque é óbvio que você não pode pecar à vontade. Nós não dizemos que você pode pecar à vontade. Nós não damos licença, passaporte para você pecar. Nós não damos permissão para você pecar. Você não precisa chegar no seu pastor, no pastor da hipergraça e perguntar assim, eu posso pecar à vontade? Você pode me dar uma licença para eu pecar? É óbvio que isso não vai acontecer. Nenhum pastor da hipergraça que eu tenha tido contato, veio e me falou assim, Eliezer, esses dias eu tava pregando e depois da pregação alguém veio me pedir uma licença para cometer um pecado. Nunca isso aconteceu. Nunca. Até um ambiente onde a hipergraça é pregada, onde a mensagem da graça é pregada, não é um ambiente onde as pessoas fazem o que querem. É um ambiente de ordem, é um ambiente de respeito, de amor, de entrega uns pelos outros. Mas eu vou responder aqui a resposta com o Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador conhecido, né? Um pregador reformado, muito conhecido, muito citado, um teólogo muito citado. Olha o que ele vai dizer e afirmar em seu comentário aos Romanos. Eu vou deixar aqui na descrição as referências de tudo que eu estou citando. Ele vai dizer, não há melhor teste para saber se um homem está realmente pregando o evangelho da salvação do Novo Testamento do que este. Algumas pessoas podem entender e interpretar errado, achando que tudo se resume a isto, que pelo fato de sermos salvos pela graça, não importa o que se faça, pode-se continuar pecando tanto quanto se deseja, pois isso redundará ainda mais glória da graça. Se minha pregação e minha apresentação do evangelho da salvação não expuserem essa compreensão equivocada, então não se trata do evangelho. Existe uma espécie de perigo envolvendo a verdadeira apresentação da doutrina da salvação. O que o Dr. Jones está dizendo aqui é que quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, nós somos acusados de pregar, de dar liberdade para pecar. O Dr. Jones está dizendo aqui que quando Paulo começou a pregar sobre a graça, os romanos, os seus críticos, começaram a dizer para Paulo, então eu posso pecar à vontade? Ou seja, o próprio Paulo foi acusado disso. Paulo pregava tanto sobre a graça de Deus que ele foi acusado de dar liberdade para pecar. Aí o Dr. Jones vai dizer que este é o teste decisivo para saber se você está pregando realmente a mensagem da graça. Para saber se você está pregando o evangelho da graça, basta ver qual é a reação dos críticos. Qual é a reação das pessoas. Se elas não fazem essa pergunta, se elas não dizem que a sua mensagem dá liberdade para pecar, então você não está pregando a mesma graça que Paulo pregava. Agora, se elas estão te criticando, dizendo que a sua mensagem, que a mensagem da graça que você está pregando dá liberdade para pecar, então você está pregando a verdadeira mensagem da graça. Porque Paulo passou pela mesma crítica. Paulo foi criticado da mesma forma, passou pela mesma pergunta, por isso que ele escreveu Romanos 6 em resposta. Ok? Segunda e última crítica. Então não existe mais lei. Se a gente não precisa mais do decálogo, se nós não precisamos mais da lei mosaica, então não existe mais lei. Esse raciocínio está incorreto. A gente não precisa mais da lei da antiga aliança, mas agora na nova aliança tem uma nova lei, com certeza. Hebreus 7,12 vai dizer o seguinte: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. O pastor Luciano Subirá citou esse texto, em um dos vídeos criticando a mensagem da hipergraça. Só que eu acho que esse texto está correto na citação que ele fez. Só que ele não percebeu o real significado e a profundidade desse texto. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. O contexto mais amplo da carta e do capítulo implica que na chegada de Jesus não recebemos apenas uma nova lei, mas recebemos um novo formato de lei. Ou seja, a mudança de lei que o autor de Hebreus escreve não é somente de uma lei para outra lei, mas de um tipo de lei para outro tipo de lei. Na nova aliança, a lei não é faça para ser justo, faça para ser santo, faça para ser salvo, faça para ter mais o Espírito Santo, faça para isso, para aquilo. Não.
Na nova aliança, a lei é: faça porque você é justo, ande de forma correta porque você é santo, faça boas obras porque você foi salvo, né? Em Cristo somos chamados a agir de acordo com a nossa nova identidade. Então, o que o Luciano Subirá, os outros que citam esse texto, né, não entendem é que nessa mudança de sacerdócio, que houve uma mudança de lei, não é que houve que agora há uma nova lei. Não é que saiu a lei mosaica e agora entrou uma nova lei. Não é somente isso. É que houve uma mudança no formato da lei, do tipo de lei, da natureza da lei. O que Hebreus está dizendo aqui é que houve uma mudança na natureza, na essência, no tipo de lei. A lei da antiga aliança era uma lei faça para ser. A nova aliança é uma lei faça porque você é. Então, na nova aliança, a lei se trata dos comportamentos da vida cristã que estão baseados na nova identidade do cristão, ok? Essa é a hipergraça. É isso que nós defendemos. Se você gostou desse vídeo, você pode divulgar aí na sua igreja para os irmãos que estão recebendo críticas, né? Para aqueles irmãos que defendem a mensagem da graça, que estão sendo chamados de pregadores da hipergraça, para os seus pastores, para os seus líderes. Se você também olhou esse vídeo, se você discorda da hipergraça, né? Eu peço que você analise o que nós defendemos, que você entre nas informações, que você procure as referências que eu vou deixar para saber realmente o que nós defendemos, né? Se você for nos criticar, que você critique com exatidão o que nós realmente defendemos, ok? E não fora do que nós defendemos. Nos próximos vídeos do canal eu quero tratar mais sobre a hipergraça, assim como a teologia vida trocada, né? Que é o nome do canal.